Quando começamos a odiar a soberania de Deus? Esse é o título do vídeo. Espero não passar de 20 minutos, ser menos que isso. Algo bastante comum em todo mundo que estuda teologia é a seguinte coisa. Quando você estuda sobre quem Deus é, a Santíssima Trindade, os atributos de Deus, você descobre que Deus é justo, você começa a fazer conexões com você mesmo, com a sua vida. Porque afinal, todos nós somos egoístas e narcisistas em algum nível. Não existe pessoa 100% abnegada ou vazia de interesses por si própria. Todas as pessoas fazem as coisas em certa medida pensando nelas mesmas. Não existe pessoa nessa terra que faz tudo pensando no próximo. Em alguma medida, tudo que você faz, até você estar assistindo esse vídeo, talvez você esteja se perguntando o que eu ganho com isso. E muitos não vão assistir até o final porque vão achar que nada nesse vídeo vai servir para elas. Isso prova o quanto as pessoas são apaixonadas por elas mesmas. Outro exemplo é que você nunca vai ver, por exemplo, uma moça quando conhece um rapaz, sei lá, é bonito, engraçado, é rico, é isso, é aquilo. Tem todas as características que ela procura para um parceiro, etc. Para um marido, etc. É algo praticamente impensável. Você vê uma moça falando assim para sua amiga: você gosta daquele rapaz? Elogia ele, fala bem dele. Você gostaria de conhecê-lo? Se você quiser eu te ajudo. E eu não vou fazer nada para atrapalhar. Você já viu isso acontecer? Não. Geralmente acontece o oposto. Até as amigas mais antigas, digamos assim, que há muitos e muitos anos são amigas, costumam brigar por causa de um rapaz, provando que as pessoas são egoístas. As pessoas são profundamente apaixonadas por elas mesmas e raramente fazem algo pelos outros, ajudam os outros sem querer nada em troca. E não é diferente quando as pessoas começam a estudar teologia. Quando as pessoas começam a conhecer a Deus, como eu já disse, elas leem que Deus é justo. Elas começam a olhar para o seu passado, para a sua vida e começam a se perguntar: será que eu sou justo também? Outras pessoas leem que Deus é amor e começam a fazer conexões com o seu passado e com a sua vida. E começam a se perguntar: será que na minha vida, no meu passado, tem amor? Será que eu sou uma pessoa amável, etc. Deus é paciente. As pessoas leem na Bíblia sobre a paciência de Deus e começam a se perguntar: será que eu sou paciente? Será que tem paciência na minha vida? Então não dá para fugir. Todo mundo estuda teologia, conhece a Deus. E é essa uma das coisas mais normais que acontece. Pensando na sua vida. Pensando nelas mesmas. E fazendo conexões com o seu passado e com a sua vida. E quando a pessoa conhece a soberania de Deus? E quando a pessoa chega naquele capítulo 9 de Romanos, que fala que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, que fala que Deus endurece o coração e quebranta, ou então quando as pessoas se deparam com passagens como Jó, capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou então quando ela começa a ver a providência, a soberania de Deus em toda a Escritura, parece que os seus olhos se abrem. E naturalmente a gente volta para aquela questão. A pessoa faz conexões com o quê? Com a sua vida, com o seu passado, com a sua história. É impossível fugir disso, as pessoas fazem isso naturalmente. Então quando a pessoa olha, por exemplo, para a história de Jó, que aconteceu uma terrível tragédia, ele começa a pensar em tragédias talvez que aconteceram na sua vida. Talvez um terremoto, um tsunami, um furacão, guerras, enchentes, inundações, etc. Onde essas pessoas perderam tudo, e lendo a história de Jó, lendo o que Deus permitiu acontecer com Jó, ela faz conexão com a sua vida e começa a odiar esse Deus que ela
está conhecendo. E na medida que as pessoas vão conhecendo a Deus, talvez uma das coisas mais naturais que a nossa natureza humana começa a pensar e talvez a desenvolver como filosofia e pensamento é o seguinte: se Deus é livre, se Deus é todo-poderoso, por que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Existem histórias horríveis, histórias que quando você fica sabendo, você fala, nossa, e se isso tivesse acontecido comigo, etc. E a gente, às vezes, se coloca no lugar dessas pessoas e às vezes a gente não tem resposta. A gente não sabe o que dizer. E quando a gente olha para a nossa própria vida e vê pecados que a gente não quer nem lembrar que eles aconteceram, falas que a gente falou, coisas que a gente fez, isso nos causa muita tristeza e vergonha. Quando a gente começa a olhar para a nossa própria vida, é natural as pessoas que não oram, não leem a Bíblia, nunca entraram em uma igreja, vivem só fortalecendo a sua carne, a sua parte material, e a parte espiritual passa fome, está morrendo, está, enfim, em estado lastimável e triste. Pessoas que não cuidam da sua alma, não se preparam para ver Deus. Quando começam a estudar teologia na carne, sem oração, sem jejum, encaram a teologia como se fosse mais uma área do estudo. Como existe a medicina, como existe a filosofia, a matemática, a história e tantas outras áreas. Você fala, vou estudar teologia. Não preciso orar, não preciso jejuar, é só abrir os livros e ler. A primeira coisa que vai acontecer quando as pessoas se depararem com a soberania de Deus é que elas vão começar a odiar esse Deus. Elas vão começar a fazer conexões com a sua vida e lembrar por que Deus permitiu o meu casamento acabar. Muitas pessoas podem dizer isso. Por que Deus permitiu aquele dia eu brigar com a minha esposa e depois ela pediu o divórcio? Por que Deus permitiu eu sofrer aquele acidente e perder minhas 2 pernas? Ou, em alguns casos, algumas pessoas passaram por coisas horríveis. Elas dizem, por que Deus permitiu aquele dia aquelas pessoas darem um tiro no meu filho? Ou outros podem dizer, por que Deus permitiu pessoas da minha família terem câncer? E esses são golpes duros, profundos, na alma de algumas pessoas que elas passam a vida inteira tentando achar alguma explicação, tentando achar alguma solução para aquilo. Elas se perguntam por quê. E quando elas estudam teologia, elas conhecem a Deus. Elas criam a resposta mais arrogante, mais ignorante e natural para a carne daqueles que não têm uma vida espiritual. E a conclusão que essas pessoas chegam é: a culpa é de Deus. Deus matou meu filho. Deus destruiu a minha família. Deus fez aquele divórcio acontecer. Deus fez meus parentes ficarem doentes. Deus matou. Deus puniu. Deus. Yes. Sim. Segundo as Escrituras. Deus é onipotente. E a implicação lógica, mais óbvia, possível, de um ser que é todo-poderoso é esta, sim. Todas as coisas ruins que acontecem no mundo acontecem pelos decretos de Deus. É duro ouvir isso. É duro para quem está no hospital com câncer, na UTI, acabou de sofrer um acidente, perdeu o emprego, está se divorciando. Talvez vai passar o Natal ao final do ano sozinho, dentro de um apartamento, esperando só chegar 1º de janeiro para ele ser despejado e ele não sabe como é que vai pagar o aluguel, foi demitido, vendeu todos os móveis, está com fome, abriu o YouTube e viu esse vídeo.
Aí ele se depara com: Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. E sim, infelizmente, o momento triste que você está vivendo foi escrito por Deus antes da criação do mundo, decretado por Ele, pensado por Ele. Existem duas linhas teológicas ou várias que derivam dessas, mas as duas principais uma delas, Deus é soberano, todo-poderoso, portanto, todas as coisas que acontecem estão debaixo da mão de Deus, tanto as boas quanto as ruins. Existe outra linha que diz: não é bem assim. O ser humano é livre, o ser humano controla o seu destino, o ser humano decide, ele faz. E Deus às vezes aparece, desaparece. Deus intervém, não intervém. Alguns partem por radicalismo, dizendo que até que a culpa é de Deus, dos pecados e as coisas ruins. Outros partem para outro lado, dizendo que Deus não faz nada, Deus nunca intervém, e também a culpa não é do homem. A culpa é de ninguém. Ou então culpa o diabo, ou culpam o acaso, a sorte, ou variáveis matemáticas hipotéticas. Ou seja, tem extremos de um lado e de outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai odiar Deus sempre que a sua carne estiver forte. Seja nas pequenas derrotas ou nas grandes derrotas. Seja nas pequenas dores ou nas grandes dores. Você sempre vai odiar Deus. Você sempre vai estar insatisfeito. Porque um coração ingrato, um coração vazio do amor de Jesus, um coração vazio de Deus, para essas pessoas nada está bom. Pode casar 20 vezes, ter 20 mulheres, 20 casamentos. Todos os casamentos não vão dar certo, não vão ser o suficiente. Porque ele está procurando no casamento algo que só Deus pode dar. Pode ter 20 empregos, os melhores empregos desse mundo com os melhores salários. Ele não vai ficar feliz com esses 20 empregos, porque ele vai estar procurando alegria onde os empregos e o trabalho e o dinheiro não podem dar. Ele pode ter a melhor saúde, o melhor corpo. E todas as vezes ele vai olhar para o espelho e se sentir feio, insatisfeito. Porque ele está procurando satisfação no corpo. E o corpo nunca vai poder te dar isso. Então, todas as vezes que a sua carne estiver forte, você não estiver jejuando, orando, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, com seu coração limpo, todas as vezes que você estiver fortalecendo a sua carne, apenas fazendo coisas que faz com que você fique mais orgulhoso, mais diferente de Jesus Cristo. Quando você conhecer Deus, estudar sobre Deus, pensar sobre Deus e sobre a soberania de Deus, infelizmente você vai começar a odiar a Deus. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que não é sábio odiar o guarda de uma prisão só porque ele te colocou na prisão. Lembre-se que ele tem as chaves e ele pode jogar essas chaves no rio. Se você está dentro de uma prisão e está odiando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus Cristo, lembre-se que não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O temor do Senhor, temer a Deus, começa a brotar no coração do pecador quando ele entende que isso merece o inferno. Só o inferno. Só o inferno, só o inferno e nada mais. Tudo de bom que acontece na sua vida é graça e bondade de Deus. E se você está numa prisão e o Rei dos Reis te colocou ali, saiba que se a água é pouca, o pão é escasso, lembre-se que ainda existe a guilhotina e a forca. Em tudo dá graças.